Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jonas Viana e hoje nós vamos falar sobre os jovens. Sim, sobre os jovens que aparecem no Antigo Testamento. Tá curioso? Vamos lá! Antes da gente começar a falar sobre os jovens do Antigo Testamento, eu quero trazer para vocês algumas palavras do Papa Francisco sobre o tema da juventude nas Sagradas Escrituras. Em uma época em que os jovens contavam pouco, alguns textos mostram que Deus os olha com outros olhos. Esse trecho é da Cristo Vivit, exortação apostólica que o Papa Francisco dirigiu aos jovens do mundo inteiro. Beleza? Então vamos lá, conhecer quem são esses jovens do Antigo Testamento. Para começar, vamos falar sobre José. Com ele, Deus falava através dos sonhos. Esse jovem era considerado menor, pois tinha apenas 20 anos. O segundo jovem é Gedeão. Sim, ele era um jovem bem sincero, ele trazia aquela autenticidade própria da juventude. Inclusive, chegou a questionar se Deus está conosco, por que isso? Por que esses conflitos, essas dificuldades estão acontecendo com o nosso povo? Essa sinceridade de Gedeão atraiu o coração de Deus, que, mais na frente, confiou a ele uma missão importantíssima. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Você já deve ter escutado essa palavra, esse trecho das Sagradas Escrituras. É isso mesmo. Nosso próximo jovem é um Samuel, sim, aquele que contou com a ajuda de um adulto para poder reconhecer a sua vocação, o seu chamado e assim seguir a vontade de Deus. Samuel mostra para nós essa atenção em relação à voz de Deus, traz para a gente essa docilidade em relação à voz de Deus, que insiste em nos chamar, mas que muitas vezes a gente não entende qual é o nosso chamado e por isso precisamos ser humildes e pedir ajuda para reconhecê-lo em nossas vidas. Mas não para por aí não, vocês com certeza vão lembrar desse jovem, Davi. Sim, Davi era o mais novo entre os seus irmãos, e a ele Deus confiou uma missão muito especial. Inclusive, o plano da história da salvação passa por esse jovem. E esse jovem Deus sim. É interessante lembrar da passagem que Davi é encontrado pelo profeta, né? Ele estava cuidando de ovelhas, ele estava pastoreando ovelhas, né? E para nós, esse trabalho, esse ofício de pastoreio é muito importante. Fala muito também do nosso chamado a cuidar uns dos outros, a cuidar daqueles que Deus nos confia. Mas vale lembrar que Davi não era aquele jovem perfeito, nós o conhecemos. Davi tinha suas dificuldades, Davi cometeu erros, mas Davi tinha um coração desejoso pela vontade de Deus. E assim ele contou com a ajuda da misericórdia, da graça, da bondade de Deus em sua vida. Talvez em algum momento da sua vida você já se pegou querendo resolver alguma coisa, mas sem saber. Bom, foi assim com Salomão. Ele também foi um jovem escolhido por Deus e que, por se encontrar em uma situação em que ele não sabia para onde ia e nem o que deveria fazer, ele foi muito esperto, ele suplicou a sabedoria a Deus para cumprir a sua missão. E Deus, é claro, foi ao seu encontro e deu a ele tudo aquilo que era necessário para cumprir o seu chamado, sobretudo a sabedoria. Inclusive, ele tem muitos ensinamentos para nós nas Sagradas Escrituras, especialmente no livro dos Provérbios. O próximo jovem, Deus chamou ele muito jovem, sim, desde o ventre da mãe dele. Você deve saber de quem eu estou falando. É isso mesmo, Jeremias. Jeremias se sentia tão incapaz que ele dizia que, como jovem, ele não teria tudo o que era necessário para cumprir a sua missão. Mas o chamado de Jeremias era tão especial, tão forte, que Deus falou para ele de uma forma muito clara que, nos momentos mais difíceis, era ele mesmo, o próprio Deus, que falaria por ele. Enfim, essa adesão de Jeremias, esse desígnio de Deus na vida de Jeremias, ele também acontece na nossa. Fica a reflexão. Você tem vivido o desígnio de Deus para a sua vida? Para encerrar, nós temos Ruth, uma jovem que, com coragem e audácia, resolveu cumprir a vontade de Deus. Esses jovens que eu falei agora são alguns dos que o Papa Francisco cita aqui na exortação apostólica Cristo Vivit. Se você quiser saber mais, já disse, o link está aqui embaixo. Pode explorar, pode ler, vale a pena estudar esse conteúdo, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo para todo mundo. A gente se vê na próxima, até mais!